de Cristo. E, através dessa meditação, nesse evangelho da paz, né, o Espírito Santo vai falando, mas você está vendo aí que às vezes a gente fala até do evangelho, embora, como eu disse, menos que deveríamos, mas e essa paz? A gente não precisa falar um pouco mais dessa paz? Precisamos, meus irmãos, falar um pouco mais dessa paz. Lá em Efésios, a armadura fala do evangelho da paz, mas tem inúmeros trechos bíblicos que falam sobre a paz verdadeira, que só podemos encontrar em Jesus Cristo. E aí há uma necessidade de falar um pouco mais, há uma necessidade de trabalhar isso em nós, porque Jesus não deixou a paz dele à toa. Foi para que realmente nós tivéssemos paz, senão ele não falaria tanto nessa paz, ele não seria, como diz lá em Isaías, o príncipe da paz. Se ele tem esse nome de príncipe da paz, é porque é importante, é porque realmente é. O reino dele é um reino de paz. Só que a própria dinâmica dos dias atuais estão nos empurrando para que nós percamos essa paz. Tudo empurra para que nós não tenhamos paz. Tudo é para ontem, tudo é rápido, tudo é pressão, tem que fazer, tem que dar resposta, tem que fazer aquilo outro. E essa paz que já nos foi oferecida fica de lado. A gente não usa, a gente não exercita, a gente não percebe essa paz e deixa de desfrutar verdadeiramente dessa paz. Então, esse evangelho que nós anunciamos como Cristo, o único e suficiente Salvador de nossas vidas, é o nosso Senhor, ele tem também que ser oferecido com essa paz que só Ele pode dar. Só Jesus pode dar. Então, eu gostaria de destacar aqui 3 pontos, né? 3 pontos que correspondem às ações dessa paz em nossas vidas, né? São inúmeras, mas eu destaquei esses 3 pontos porque também não daria tempo, né? E eu gostaria do primeiro de falar que esta paz que há em Jesus, esta paz que o Evangelho traz, é um dom. É um dom de Deus. É um dom de Jesus Cristo. Então, se nós refletirmos, bom, a fé também é um dom de Deus. Deus deu uma porção de fé para cada um para que nós pudéssemos crer. A paz também. Ele deixou a paz dele para cada um de nós. Ele deixou. Só que a gente precisa trabalhar também, desfrutar e viver essa paz. Entender. Como o louvor estava falando aqui, a gente tem que dar ouvidos ao quê? A voz do Espírito Santo que habita em nós, que é a voz de Deus. E às vezes nós não fazemos. Nós prestamos atenção nas vozes externas, nos ruídos, que estão justamente para nos trazer o oposto. Tirar a nossa paz. E aí, se nós ficamos dando ouvido às vozes, a gente não percebe essa paz, que já temos ela, temos posse dela, a gente não percebe e não utiliza, e não vive essa paz. Quantos aqui tiveram um dia tranquilo, de perfeita paz, não tiveram nenhum aborrecimento, nenhuma dor de cabeça, nenhuma preocupação? Tem alguém aqui que teve esse dia aqui, que não se preocupou com nada, tudo tranquilo? Difícil, né? Principalmente nos dias de hoje. Difícil não aparecer um problema para a gente resolver, uma preocupação, uma insegurança. E é por isso que nós temos que olhar para esta paz que Cristo nos trouxe. E nós começaremos aí falando sobre esse dom, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27. Eu vou ler sempre na linguagem NVT, que é um trecho conhecido que deixa muito claro que a paz é um dom. E Jesus já nos deixou. E se Ele nos deu, nós temos. Amém? Todos nós aqui, pelo que eu estou vendo, já reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, já fomos aceitos por Ele, já entendemos tudo que Ele fez. Então nós temos essa paz. Foi para nós que Ele deixou essa paz. Veja o que diz lá em João 14 e 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Olha só. E a dele é plena, não é uma paz qualquer, é a plena paz. E esta paz que eu lhes dou é um presente que o mundo
não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amém? Olha só. E Jesus disse quando isso? Pouco antes dele ser levado para ser morto e crucificado. Então ele estava ali nos seus momentos ali, finais com o discípulo, e ele deixou muito claro, porque muitos ali já estavam aflitos, já pelo que Jesus estava dizendo, pelas perseguições, que estavam cada vez mais estreitos e tal. E aí Jesus fala sobre essa paz também, que a palavra nos fala que excede todo entendimento. Exatamente esta paz que Cristo tem para nos dar. Não é igual ao mundo, essa paz passageira, que se resume a um conforto, uma tranquilidade. O dia que eu estiver tranquilo, não tiver dívida, aí eu estou em paz. O dia que parar de ter encrenca com a minha esposa, ou com meu irmão, ou com alguém da minha família, aí eu vou estar em paz. O dia que eu tiver um emprego de destaque, que ganhe bem, eu vou estar em paz. O dia que eu fizer uma faculdade, tiver uma profissão, eu vou estar em paz. Não é essa paz que nós precisamos buscar. Porque pode ser até que traga ali, uma pseudo-paz, que logo vai-se embora, porque virão outras preocupações. Vai ser uma paz muito volátil, porque vai estar presa às circunstâncias, presa ao que está ao meu redor. E a paz que Jesus veio trazer não é nada disso. É uma paz duradoura. É uma paz eterna, que veio para não mais ter fim. Nós vamos ver no decorrer aí da ministração essa verdade. Ele trouxe uma paz que é paz, a verdadeira paz. E aí, como ele disse, o mundo não vai entender. Porque essa paz vai me levar a fazer coisas que, de repente, não tem nada a ver com o senso comum aí. Não tem nada a ver com o que a humanidade, com seus impulsos, com sua alma, quer ou deseja. Às vezes vai totalmente na contramão disso. Como Jesus, em muitos momentos, demonstrou isso. Lá em Isaías 9, 6 e 7, que fala a respeito disso também. Isso, olha lá. Do nascimento que eu tinha falado. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seguinte, só a primeira parte. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Veja só, nós sabemos que Cristo virá para governar e governará para sempre, eternamente. E aí está colocando no mesmo patamar a sua paz. Olha só, a sua paz também será duradoura, jamais vai ter fim. Assim como o reino dele, quando ele retornar, não vai mais ter fim, a paz dele também não. Então, ele já nos deixou a paz dele aqui com a gente. Então, por que não viver isso hoje? Por que não desfrutar dessa paz que já é nossa? Nós já temos. Nós temos dificuldade para compreender muita coisa. Eu digo nós porque, realmente, a gente tem que caminhar e jamais deixar de meditar na palavra, porque a gente lê, relê e fala, e depois fala mais um pouco com a gente vai sendo transformado. E essa paz nós precisamos viver. E nos foi dada por Jesus, nós precisamos desfrutar, meus irmãos. E a gente não faz. A gente não faz, talvez, porque não entende. E essa paz já está aí para nós desfrutarmos. Já está conosco. Já nos foi dada. Já habita em nós juntamente com o Espírito Santo. Essa paz que Jesus mostrou e demonstrou e viveu aqui na terra, passando por todas as situações que nós também estamos sujeitos, ele viveu com essa paz. E esta mesma paz que ele nos deixou. A paz dele, ou seja, a essência dele. Ele nos deixou essa paz. Amém? E se nós olharmos lá no Velho Testamento, não precisa colocar a passagem não, mas lá em Juízes, no capítulo 6, 24, que fala ali sobre Gideão, sobre a história de Gideão,
ele mostra que Gideão entendeu essa paz. E se nós voltarmos na história, vai ver que o momento que ele passava ali era um momento terrível, de opressão do povo de Israel. Que tudo de ruim estava acontecendo. Tanto é que, quando Deus o chamou pela primeira vez, ele estava escondido malhando trigo lá num lagar, que era para fazer vinho. Estava lá malhando trigo escondido, porque alguém podia ver, alguém podia pegar o trigo, levar embora, não podia estar fazendo aquilo. Tamanha era a opressão daqueles dias. Mas mais para frente, quando ele recebe a visita do anjo do Senhor e tal, e ele, desde o início, ele resistiu. Aí um pouco à frente, lá no capítulo 6 que eu falei, quando ele vê que é o anjo do Senhor mesmo, que ele tem certeza, toda a preocupação dele, o medo, ele se rende. Então, é Deus aqui. E o que ele faz para realmente demonstrar isso? Demonstrar que recebeu isso. Ele faz um altar. E nesse altar, ele coloca o nome de Javé Shalom, que quer dizer, o Senhor é paz. Amém? O que eu aprendo com isso? Que a paz começa aqui dentro. O povo de Israel não tinha sido liberto ainda, não estava em paz, estava em meio à guerra. Só que Gideão entende isso. Se é Deus que está comigo, foi Deus aqui que veio falar comigo, então eu já vou viver isso que ele está me proporcionando. Então ele já começou a viver a paz que ele recebeu de Deus. Então ele faz um altar consagrado ao Senhor como o Deus da paz. Veja como que é importante a gente observar essa atitude de Gideão, esse detalhe. Porque nós não precisamos esperar que as circunstâncias externas, como muitos pensam, como muitos esperam, seja favorável para que nós possamos desfrutar da paz de Cristo. Não. A paz de Cristo, eu preciso realmente desfrutar assim que eu recebi. Eu tenho que viver essa paz. Se eu não desfruto, eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque Jesus falou que ele deixou a plena paz dele. É a paz mais completa que tem. É a paz que satisfaz em tudo. E nós não entendemos isso. Então, a partir do momento que a gente se dá conta dessa paz, nós temos que viver essa paz. Então, já começa aqui dentro. Como outros personagens que entenderam isso e já começaram a viver de acordo com essa paz. Né? Então, meus irmãos, se a gente ouvir essas vozes, a gente vai deixar de desfrutar deste dom de Deus. A gente vai deixar de desfrutar e vai viver cada vez mais entrando aí num turbilhão de problemas, de emoções negativas, de perda realmente da paz. A gente vai acontecer fatalmente, a gente vai entrar nesse rodamuinho aí e não vai sair disso. Mas se nós entendemos, Jesus me deu isso. E se eu entendo que Ele é o Salvador da minha vida, Ele morreu por mim, Ele é o Filho de Deus encarnado, então eu creio que essa paz já está comigo, eu já posso desfrutar dessa paz. E essa paz, meus irmãos, vai fazer com que nós avancemos sem olhar para as dificuldades. Como a gente sempre costuma dizer aqui, que é nada mais do que a repetição das palavras de Cristo, nós teremos aflições, sim. Nós não estamos livres de passar por aflições, por problemas, por lutas, por vales. Não estamos, não. Não estamos isentos disso. Mas de que maneira nós vamos passar? Eu decidi escolher passar com a paz de Cristo comigo. Passar em paz. Seja o que for, eu preciso dessa paz. Ainda que a situação vai tentar me tirar essa paz. As vozes vão tentar me tirar, sim. Mas eu preciso lembrar disso. Eu preciso trazer à minha memória que essa paz existe. Essa paz está comigo. Foi o meu Jesus que me deixou. E eu preciso voltar a ter paz, a olhar para o problema de maneira diferente. Não agir impulsivamente, porque senão vai dar ruim. Eu preciso viver isso. E eu quero viver isso. Amém? Eu lembro aqui que ficou marcado, a gente estava aqui no GD de homens, né? O pastor João, tenho certeza que vai lembrar, e outros aqui também. E nós falamos, o pastor lá ministrou a respeito da passagem lá de Elias, quando estava lá fugindo de Jezabel, né?
se enfiou lá numa caverna com medo de morrer, depressivo. E nós entendemos bem aqui que foi por quê? Porque deu ouvido justamente a essas vozes externas. Enquanto ele estava dando ouvido para aquilo que Deus tinha falado, aí ele era o cara. Ele foi lá, desafiou 650 profetas lá de Baal, de Azirá, e foi lá e fez acontecer, matou todo mundo lá, o fogo desceu, fez até piadinha, não foi isso? Até tirou um baratinho dos profetas lá. Mas depois, de repente, veio esse medo. Por quê? Ele perdeu a paz. Ele perdeu a segurança na paz. Então ele teve medo, correu, fugiu, porque ouviu a voz externa. Né? Porque Jezabel mandou um recadinho para ele. Aí pronto, ele entrou em desespero. Falou que ia matar ele. Então, meus irmãos, nós temos que entender que essa paz também tem que nos trazer segurança. E ela está aí para isso, para nos trazer segurança, sim. Então, o segundo ponto que eu quero falar é essa paz como proteção. Essa paz que nos dá a segurança, essa paz que nos guarda verdadeiramente, né? Tanto das adversidades, como guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Gostaria de ler com vocês, lá em Filipenses, capítulo 4 e 7. Paulo aqui orienta aos cristãos lá de Filipe, e é bem propício, é o que nós devemos também fazer. Olha só. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha só. Então, essa mesma paz de Cristo, que já nos foi dada, que é essa dádiva maravilhosa, esse dom que Cristo nos deixou, para que nós pudéssemos realmente desfrutar dela, ela vai nos guardar, ela vai nos proteger. Ela vai proteger tanto a nossa mente, os nossos pensamentos, nosso intelecto, quanto também o nosso coração, que nos remete às nossas emoções. E como vocês podem confirmar comigo, o que mais afeta a humanidade hoje, essa geração principalmente, quem vem surgindo, não é justamente isso? Não é as emoções, a mente, que entram em turbilhões, porque ficam ouvindo vozes e vozes, e com a internet, aí, mundo globalizado, tem mais vozes externas ainda para se ouvir, infelizmente. E aí a voz que nós devemos ouvir, a voz que garante essa verdadeira paz, essa paz que nos protege, que nos guarda, a gente não vai ouvir. A gente deixa de ouvir. E se a gente deixa de ouvir, a gente esquece dela e não mais vive o que ela tem para nos proporcionar. E aí qualquer probleminha nos tira a paz. Qualquer probleminha, a gente já quer dar uma resposta totalmente desproporcional àquilo que nós estamos passando. Ou a gente nem resposta dá, porque não consegue. Né? Fica tão angustiado, tão oprimido, que não consegue reagir, não consegue perseverar, não consegue ir adiante, porque está sendo aprisionado por essas circunstâncias externas. E aí, esta paz que vem para nos proteger, nos guardar, está aí, continua aí. E a gente não usa. Então, meus irmãos, nós precisamos sim desfrutar dessa paz. Então, nós não precisamos viver preocupados. Né? Logo no versículo 6, ali fala, não precisamos viver preocupados. Olha, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem. Então, é um recurso que Cristo também nos ensinou, que nós devemos usar. Vamos levar a Deus em oração, que Ele vai dar a estratégia, Ele sempre dá o escape, Ele sempre nos mostra a direção, e nem sempre nós vamos escapar também, é bem verdade. Nós vamos ter que encarar o problema de frente. Vamos ter que nos posicionarmos
e atravessarmos aquele momento de dificuldade. Mantermos ali a nossa posição para que aquele problema passe, ou seja solucionado, ou não. Ou estarmos prontos para assimilar as perdas também. Porque terão perdas. Nem sempre nós teremos vitória em tudo. Tem perdas que, inclusive, é para nos lapidar. E, às vezes, até para trazer de volta a esta paz que eu estou falando. E tantas outras coisas que Deus trabalha para nos trazer de volta. Às vezes, esse problema que nós vamos atravessar e não vamos encontrar a solução, às vezes, é realmente para acontecer, para nos lapidar, para nos preparar para algo novo que Deus tem para nós. E às vezes a gente quer só escapar, e se sofre um revés, a gente fica desolado, não pode. E ainda com esse falso evangelho aí de só vitória, você tem que ser cabeça, não cauda, você tem que viver só na bênção sim, mas a bênção do Senhor não é só conquistas, não é só triunfo, não. A bênção do Senhor às vezes nos traz um aparente retrocesso, que perante as adversidades, perante o mundo, parece ser um retrocesso, mas não. E é esta paz que vai nos dar a condição de continuar. Esta paz que vai nos fazer entender e lembrar que isto é passageiro. As adversidades desse mundo são passageiras, pois esse mesmo Jesus, aquele que me comprou, aquele que me salvou, este mesmo que me deixou esta paz que só Ele pode dar, Ele está me esperando para algo bem maior, para este reino aí eterno, para desfrutar dessa paz eterna. Então nós temos que sempre nos lembrar dessa viva esperança, que tudo que nós vivemos aqui, essa adversidade, neste mundo mau, neste mundo que jaz do maligno, vai passar. Então, um dia mau, um problema que realmente acontecer em minha vida, não vai definir o que eu vou viver. Muito menos a eternidade que eu preciso buscar, que eu preciso esperar, que eu preciso querer, que eu preciso desejar o tempo todo. É Cristo, Cristo, Cristo. Cristo tem que ser suficiente. Cristo tem que ser tudo aquilo que eu quero. Eu preciso querer Jesus na minha vida, porque todas as outras coisas serão acrescentadas, serão completas em minha vida. Não sentirei falta de mais nada. Mas às vezes a gente quer fatiar Jesus Cristo, né? A gente tem essa mania de querer fatiar, e aí pega só aquela fatia que me interessa no momento. E às vezes deixa uma fatia lá que depois vai fazer falta para você, mas você não pega. Só aquilo que você quer no momento, para atender o quê? Os seus desejos, as suas necessidades como pessoa, como alma vivente. E não aquilo que eu necessito para cumprir o propósito, para viver realmente conforme Cristo planejou, conforme Deus planejou através de Cristo para as nossas vidas. Então, às vezes, a gente vive querendo ter Jesus nas horas que a gente precisa, sendo que a gente tem o Jesus para todas as horas. É um pacote completo, meus irmãos. E é um pacote perfeito. De nada realmente nós teremos falta. O Salmo 23 é uma grande verdade. Se Jesus, de fato, for o nosso pastor, não teremos falta de nada, não. Nada, nada, nada. Por quê? Porque tudo que Ele nos entregar é aquilo que nós precisamos. Ele não entregou, não era para mim. E às vezes a gente quer, Deus não sinalizou, Deus não mostrou, Deus não abriu a porta, Deus não deu a direção, e a gente quer, até que vai na força do braço e pega. E depois tem decepções grandes. Aí depois tem que retornar, né? Aquela questão de estou indo pelo caminho errado, para me voltar para o certo é o dobro, né, de esforço, porque eu já me esforcei para ir na direção errada, depois tem que voltar para depois continuar na direção certa. Então, realmente a gente perde tempo. A gente perde tempo quando a gente tenta selecionar o que Cristo deve ser na minha vida, qual é a área que Cristo precisa me transformar. Nós precisamos entender e buscar Cristo como um todo, de fato, como Cristo inteiro, aquele Cristo inteirinho que Deus ofereceu para
nos garantir a vida eterna, para nos resgatar, para nos salvar. É esse Cristo. Então a paz, meus irmãos, é algo que nós precisamos trabalhar sim. E o mundo não é propício para isso. Então, tampar os ouvidos para vozes externas e ouvir a interna, o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo está sempre aqui. E esta paz junto. E muitas vezes o Espírito Santo vai nos falar, aí não, e a gente quer porque quer, e perde a paz por conta disso, porque não ouve a voz do Espírito Santo. Não vive essa paz aqui diante da adversidade, sim. Então, meus irmãos, temos que pedir a Deus, o que for para mim, manda, deixa vir. O que não for também, que meu coração não deseje isso. Que meu coração olhe para aquilo que tu estás me direcionando, para o teu propósito na minha vida. E aí sim nós temos guardado as nossas mentes. Daniel, quando estava na cova dos leões, imagina, se ele não fosse guardado ali. A gente sabe que ele ficou lá tranquilo até o outro dia, quando o rei Dário foi lá, na expectativa, ele já tinha jejuado e orado a noite toda, o rei Dário. Né? Por quê? Porque ele não queria que Daniel fosse devorado, porque sabe o que foi feito ali. Realmente armaram para Daniel, e ele entendeu isso. E quando ele chega lá, ele chama, Daniel, o seu Deus te livrou? E Daniel responde, lá bem tranquilo, ó rei, viva para sempre. Eu estou aqui, e eu, como era inocente, os leões. Então imagina, se Deus também não guardou a mente dele, guardou o físico, o corpo ali, e guardou a mente. Imagine, você tem que passar uma noite num local que com certeza ninguém mandou lá uma lamparina, uma candeia para ele ficar lá em torno dos leões, escuro, as feras ali ao seu redor, deitado. Imagine, você não tinha que estar com a paz em dia, com a cabeça, com as emoções, com o coração e a mente guardados nessa paz, para que ele pudesse atravessar aquela noite ali tranquilo. É esse tipo de paz, meus irmãos, que Deus tem para nós. É esse tipo de paz, essa segurança nessa paz que Ele nos dá, essa proteção, nos proteger realmente. E quanto maior for o desafio, se nós olharmos para Ele, Ele vai dar a proteção necessária. Ele vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ele vai. Então, Ele guarda antes, Ele guarda durante e Ele guarda depois também das adversidades que nós passamos, das tormentas, dos momentos difíceis. Então, Ele pode sim te guardar, ainda que você vá passar por uma situação, Ele pode sim te livrar, te guardar para que você entre nela também de mente e coração tranquilo. Durante, Ele vai te guardar, te proteger. E às vezes também durante o depois, porque muitas coisas que nós fazemos, às vezes não dá em nada. Às vezes parece que, não, já foi, beleza, mas às vezes as consequências vêm mais tarde. As consequências vêm depois, e quando a gente vê, a gente vai lembrar, realmente é por causa daquilo que eu fiz. Só que Ele nos guarda também. Quando vier essas consequências aí que estavam represadas, a nossa mente, o nosso coração tem que estar guardado também, protegido. Não queria que viesse esse problema agora, mas já que veio, vamos passar por ele. Vamos encarar de fato como precisa ser encarado. Amém? Nós precisamos realmente usar essa paz de Cristo para nos proteger. Assim como tantos outros personagens bíblicos, nossos irmãos. Imagine a cena de Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado. Alguém tem dúvida que ele estava em paz naquele momento? Alguém tem dúvida que Estevão estava em paz? Eu não tenho, porque ali, o que ele disse ali ficou muito claro. A maneira que ele reagiu ali impressionou a todos. Até o próprio Paulo, que estava lá também. Né? E ele realmente estava em paz, porque ele não deixou de fazer aquilo que ele precisava fazer, que era o propósito, que era o chamado dele. Ele estava ali anunciando, pregando o evangelho, e aí foram lá para apedrejá-lo, para matá-lo, e ele não arredou o pé. Ele estava em paz. E quando ele está ali à beira da morte, sendo apedrejado, ele contempla aquele que estava dando a paz para ele naquele momento. Ele contempla os céus abertos, e Jesus lá à direita de Deus esperando por ele. Isso é saber a paz que ele tinha à sua disposição. Ele entendia
um exemplo muito claro de quem entendeu esta paz que excede todo entendimento, estava com ele. Então, aquilo que eu falei, às vezes é contrassenso. Provavelmente, nós aqui na situação, a gente estava lá sofrendo, pedindo ajuda, querendo correr, querendo fugir, pedindo socorro, lá no desespero. E ele não. Seja feita a vontade daquele que me enviou. Porque ele sabia que aquele que enviou era o mesmo que estava dando aquela paz gloriosa. E ele também estava enxergando aquilo que eu falei. Ele estava vendo depois, ele já estava vendo os céus abertos, ele já estava vendo este reino de paz que não terá fim. Ele já estava vendo tudo isso. Então, era só um momento que ele estava passando ali, comparado a esta paz maravilhosa que nós teremos ela eternamente. Então, Estevão viu claramente isso, né? Paulo também, nas cartas, quando ele estava na prisão, quantos momentos ele não demonstrou isso, que estava em paz, né? Para ele, tanto faz, se eu morrer, para mim é lucro, já vou direto para esse reino de paz aí que eu espero, que eu vivo. Agora, se eu ficar mais um pouco, também vai ser bom, porque eu vou contribuir com vocês também, eu vou poder ser ainda usado por Deus, vou ainda cumprir mais essa jornada aí que eu escolhi, que eu decidi seguir, que foi preparado por Deus. Então, lá na prisão, ele passava por momentos e as cartas aqui mostram tantas vezes que ele estava em paz, em meio à tribulação. E quantas vezes lá sendo açoitado, sendo maltratado, preso, mas fazendo a vontade do Pai, porque estava em paz, escrevendo cartas que hoje chega aqui até nós e nos ajuda nessa caminhada, para nos mostrar esta paz, para nos mostrar tudo que Jesus nos deixou, nos garantiu, que tem para nós. Para isso, essa paz serve para alcançar outras pessoas também, como foi o caso de Paulo. Amém? Vocês conseguem entender, meus irmãos, que essa paz é muito mais abrangente do que a gente às vezes para pensar? É muito mais abrangente, tem tanta coisa, inúmeras coisas. Se a gente pegar cada trecho que fala de paz na Bíblia, a gente já vai começar a ir para caminhos, enxergar coisas que hoje talvez a gente não vê, porque a gente fica aqui, preso nesse plano. A gente esquece de trazer o espiritual para as nossas vidas. E o espiritual é o principal. O espiritual, quando vem de fato para as nossas vidas, começa a se tornar sobrenatural. E aí nós vamos andar em paz, na diversidade, na contramão do mundo, na contramão que todos esperam. Nós vamos dar uma resposta totalmente diferente do que o mundo vai dar. A gente estava até conversando ali fora, Fernando, o Hugo ali. Qual a resposta que a gente quer dar quando recebe uma fechada no trânsito, né? A gente já quer logo dar o mesmo, ou dar uma fechada, ou xingar, ou ir atrás, ou pressionar. Isso é o que a nossa carne deseja. Isso é o que a nossa carne nos impulsiona. Ela pede, ela implora para a gente fazer isso. Para a gente não dar lugar a esta paz e extravasar. E quantas vezes nós não sucumbimos a isso? E damos a resposta que o mundo espera. E não a resposta que Cristo já nos ofereceu, já nos deu condição de responder. Né? É uma grande verdade isso. Então, às vezes, a gente deixa levar e não para lembrar, eu tenho essa paz, então eu não preciso agir dessa forma. Eu não vou agir dessa forma. Eu preciso realmente fazer valer o Espírito Santo que habita em mim. Eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que desenvolver isso. E essa paz vai me ajudar. Porque, ainda que pareça que eu sou um trouxa, um besta, porque deixei o cara me fechar, o cara me xingou, o cara buzinou, o cara... Não é essa a resposta que eu tenho que dar. Eu tenho que deixar que acha que sou mesmo. Esta é a resposta na contramão dessas vozes externas que nós temos que dar. E permanecer em paz. Em paz também, porque eu sei que foi o Espírito Santo que me ajudou. E, mais uma vez, eu consegui vencer a minha carne. Então, nós temos que olhar por esse lado e procurar viver essa paz e deixando essas coisas, essas vozes externas, essas coisas que querem nos atingir de qualquer forma. Amém? E a terceira coisa que eu gostaria aqui de frisar, de falar, terceira e última, é a paz como governante de nossas vidas, como governante de nossas ações, como governante do nosso ser, de tudo aquilo que nós
vamos fazer, de tudo aquilo que nós vamos ser. Né? Essa paz também está para isso. Tá? Lá em Colossenses 3:15, nos fala a respeito. Mas notem bem que o primeiro verbo que começa ali já mostra que depende muito de nós também. Né? Vejam só. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Amém? Aqui, só que nós precisamos permitir. E essa paz aqui que deve governar nossa vida, passa muito também por relacionamento. Né? Aqui, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, as suas emoções. Nós precisamos deixar ele governar, para que nós não sejamos controlados pelas nossas emoções. E sim, ao contrário, essa paz nos ajude a controlar as nossas emoções. Precisa ser ao contrário. Né? Então, essa paz que habita em nós, que Cristo já nos deixou, ela vai servir como árbitro mesmo. Né? Como aquele que vai julgar as nossas ações. Né? Nós precisamos deixar essa paz julgar as nossas ações. Precisamos deixar ela orientar também. E essa paz vai nos ajudar a decidir qual é a maneira correta de agir. Esta paz que habita em nós, esta paz que nós precisamos ter dia após dia, esta paz que nós precisamos deixar tomar lugar em nossas vidas, ela vai nos ajudar. Ela vai ser ali o árbitro, né? Seja a paz de Cristo o árbitro dos corações para aquilo que Deus nos chamou, ou seja, para o seu propósito. Então nós temos que deixar essa paz realmente ser o árbitro, né? Decidir, ter o seu local de governo nas nossas vidas, para que nós não sejamos governados pelas nossas emoções, pelas vozes externas. Ou pior ainda, né? Quando nós ouvimos as vozes externas, nós damos vozes a terceiros. Então nós estamos deixando terceiros ditarem aquilo que nós devemos fazer. É pior ainda do que a gente dar vazão às nossas emoções, às nossas atitudes. Né? Então nós precisamos sim deixar essa paz ser o árbitro dos nossos corações. Então, como eu disse, nem tudo vai ser ganho. Ainda que a paz esteja aqui realmente direcionando, decidindo sobre a minha vida, governando minha vida, nem sempre vai ser bom para mim. Vai ter momentos que parece que vai ser realmente prejuízo. Vocês lembram de Abraão e Ló? Lembra quando os pastores deles começaram a se desentender, eles precisaram se separar? Qual foi a atitude de Abraão? Uma atitude de quem tinha paz. Ele, tudo bem, você pode aí escolher a região que você quer, ver os passos que você quer, olha aí, analisa direitinho, que eu vou para o lado oposto. Então, quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos agir dessa forma? Deixar um aparente prejuízo, né, perante os olhos dos homens, um aparente prejuízo acontecer, ou seja, realizar ali o prejuízo, para viver em paz, para desfrutar dessa paz, para ainda assim ser generoso, porque apesar de tudo, Abraão continuava sendo um generoso com Ló. Quando ele foi capturado lá, foi esse mesmo Abraão que foi lá resgatar. Então Ló foi lá para o seu lado, lá mais verdejante, isso, aquilo, nas campinas do Jordão, ficou para lá. E Abraão, como se tivesse tido um prejuízo, mas não foi. A história nos mostra isso. Então nós temos que ter isso em nossas mentes, que às vezes para eu manter a paz, eu vou precisar abrir mão de muita coisa. Eu já fiz isso muitas vezes. Tomei prejuízos financeiros, fui taxado de bobo, na minha própria família até, no passado, né? Cleide sabe disso, sabe bem das vezes que eu estou falando, não foi uma só. Deixa para lá, deixa o prejuízo aí, deixa para lá. Né? O que vale mais? É a minha paz. Eu preciso batalhar e realmente buscar, desfrutar dessa paz. Eu quero viver em paz. E tem até um ditado aí, que realmente é verdade para esse caso aqui. Né? Aquele ditado popular que fala que é melhor ter paz ou ter razão. Né? Então é melhor ter paz do que razão.
A maioria das vezes. Com a palavra de Deus não é diferente. Então, às vezes, nós temos que deixar certas coisas de lado, não continuar, ainda que a gente tenha razão, tenha nossos direitos, tenha todos os motivos do mundo. Às vezes vai ser o momento de deixar para lá. E essa paz, que precisa ser o árbitro do meu coração, ela vai se manifestar. Ela vai me avisar. Vai. Eu vou saber que é a hora de eu dar um passo atrás. Assim que eu prestar atenção nessa paz que eu preciso. Nessa paz que Jesus me deixou. Nos exemplos que quem me deixou essa paz, me deixou, que foi Jesus. Jesus sempre deixou muito claro isso. Nós temos que realmente ter empatia, ter compaixão das pessoas, olhar para as pessoas como quem está fazendo algo ali e de repente não sabe nem o que está fazendo. Porque foi isso que ele falou lá na cruz do Calvário. Perdoe porque eles não sabem o que fazem quando estava sendo crucificado. Assim como o Estevão também disse, né? Pediu perdão por eles. Então a gente às vezes tem que deixar realmente de lado. Não, mas aquela pessoa já fez isso, aquilo outro. Não, já aconteceu não sei quantas vezes isso. Meu irmão, amém. Perdoa, continua perdoando. Os 70 vezes 7 lá que Cristo falou não é por acaso. Nós temos que realmente liberar o perdão, porque o perdão também está ligado com essa paz. Se eu não perdoo, eu não tenho paz. Se eu não perdoo, eu não me livro dessas pessoas que estão aqui, precisando ser perdoadas, ainda que eu tenha razão. Mas eu preciso, às vezes, liberar o perdão para quem me ofendeu. Eu preciso, para me ver realmente livre, para ficar realmente em paz. Então, meus irmãos, precisamos, de fato, deixar essa paz que Jesus deixou, que excede todo entendimento, governar as nossas vidas. Precisamos. Isso não temos dúvida. E esse Evangelho da Paz, sandados do Evangelho da Paz, né, como bem foi explanado aqui pelo pastor Léo, é também um instrumento que compõe ali a armadura, um instrumento que precisamos usá-lo, né, aqui pela ótica de guerra que Paulo nos deixou, que é um calçado que não escorrega, que está pronto para a gente sair, usar força, subir, descer, nos mantermos em pé. O Evangelho da Paz é também algo que nós precisamos nos manter firmes, posicionados, com posição realmente de discípulo de Jesus, para apontar o caminho, para mostrar este Evangelho da Paz. Mas só que a gente tem que ter muito cuidado como que nós utilizamos esse Evangelho. Porque nós vemos por aí muitos utilizando realmente como uma arma para ferir as pessoas, para condenar as pessoas, para acusar as pessoas. E não é esse o propósito. Esse Evangelho da Paz não é realmente para exercer esse ministério da reconciliação que Cristo nos deixou, para acolher, para amar, para ajudar, para ensinar, para que a pessoa realmente volte para o posicionamento dela também. E às vezes a gente usa aí maneiras para levar esse Evangelho, usar a palavra, usar Cristo, para atingir as pessoas, infelizmente. Então, essa mesma paz que governa a minha vida, eu preciso fazer com que ela toque também na vida das pessoas em paz. E às vezes a gente encontra alguns problemas na igreja, dentro de ministérios e tal. Não aqui nós somos, né? Claro, nas igrejas, de modo geral, né? Aqui nunca acontece esse tipo de coisa, né? Mas às vezes nós vemos as pessoas agirem dessa forma, e por pouco mesmo, fazem uma grande confusão, um grande problema, e deixam de servir na casa do Senhor, deixam de ter comunhão com os irmãos. E não é isso. Não é isso que nós precisamos fazer. Né? Lá em Hebreus 12, 14 e 15, o escritor aos Hebreus também fala a respeito disso, desse esforço que nós precisamos ter. Né? Está lá, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. O 15 também. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Olha só. Então pode ser que tenha consequências aí, viu? Olha só. Para que nenhum de vocês deixe
de experimentar a graça de Deus, o presente de Deus. Olha só como é sério isso. Então nós temos que sim nos esforçar para viver em paz com os nossos irmãos. Mais uma vez aqui, eu volto a falar que tem aquela paz vertical entre eu e Deus, que Cristo já nos garantiu, amém? Graças a Ele que Ele nos reconciliou com Deus, que senão nós estaríamos ainda afastados de Deus, nós não teríamos paz com Deus, mas Jesus já garantiu isso. Então essa vertical, eu tenho que ter essa paz com o meu Deus, e a horizontal, mais uma vez aqui, vale. Assim como para o perdão, preciso do perdão de Deus, preciso do perdão dos meus irmãos. A paz é a mesma coisa, então nós precisamos fazer uso dessa paz, tanto na vertical quanto na horizontal. E aqui, está dizendo que nós precisamos nos esforçar para viver em paz. Que esforço é esse, meus irmãos? É justamente controlando as nossas emoções, deixando de ouvir as vozes externas, mais uma vez, deixando de dar vazão ao meu descontrole, ao meu ímpeto. É isso que eu preciso fazer. Esse esforço que eu preciso fazer. E para entender também essa paz que eu já ganhei de presente. E viver nessa paz em meio à dificuldade. Quantos de vocês já não conheceram alguém que todo mundo fala, nossa, aquela pessoa está passando por isso, por aquilo, e olha só, vive sempre alegre, feliz, contente, parece que não está acontecendo nada. E às vezes ainda falam, parece que não está nem aí com o que está acontecendo. Só que não é isso. É que entendeu que tudo aqui um dia vai passar. As coisas boas que nós desfrutamos, que agrada nosso eu, que é bom fazer, passarão. Assim como as coisas difíceis que temos que atravessar. As coisas que realmente que exigem o nosso esforço, exigem resiliência, vai passar também. Então tudo passará. Mas como já foi lido aí, esta paz será eterna, assim como o reino de Cristo. Amém, meus irmãos? Conseguem entender isso? Que nós possamos realmente buscar a colocar em prática. O louvor, se quiser ir subindo, por gentileza, pode vir. Então nós precisamos colocar de fato em prática esta paz. Desfrutar, viver, buscar entender que paz é essa que excede todo entendimento. Por que Jesus falou que eu te dou uma paz que o mundo não pode dar, que o mundo não sabe? Essa paz que excede todo entendimento. Então, todo entendimento humano não consegue compreender as atitudes que essa paz vai me levar. E eu preciso desfrutar dela assim. Amém, meus irmãos? Então, é realmente uma oportunidade de nós buscarmos um pouco mais essa paz, viver um pouco mais essa paz, desfrutar um pouco mais dessa paz, entender, viver, buscar. Nós precisamos encarar essa paz que tem que estar presente na nossa vida diária. Essa paz que está no pacote daquilo que Cristo fez. Ele morreu também para que eu tivesse a plena paz. E eu não faço uso disso? Estou errado. Eu preciso desfrutar. Amém? Então, é o legado que Ele nos deixou, é a proteção que Ele nos deixou e o governo que Ele exerce sobre as nossas vidas. Amém? Que nós possamos viver de fato essa paz, entender essa paz, buscar essa paz, desfrutar dessa paz e viver Jesus cada vez mais presente em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Fiquem em pé, eu vou orar por vocês, orar por nós, para que o Espírito Santo continue trabalhando. Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, e peço a Deus que o Teu Espírito Santo trabalhe de maneira extraordinária, trazendo, Senhor, a revelação que cada um aqui precisa para as suas vidas, ó Pai. Pai, nos ajuda a desfrutar da verdadeira paz que o Teu Filho nos deixou, que o Teu Filho nos deu, ó paz. Dá-nos entendimento dessa paz. Pai, dá-nos foco para buscar essa paz e viver no dia a dia, seja qual for essa circunstância, que eu possa entender que a Tua paz precisa ser soberana em minha vida, que nós possamos entender que a Tua paz precisa governar a minha vida, que os momentos difíceis sejam sim passageiros, eu continue desfrutando da Tua paz em meio a esses problemas diários, ó Pai, que eu possa mostrar a Tua paz através da minha vida, através da Tua conduta, que outros possam enxergar esta paz que é diferente, que habita em mim, Pai. Senhor, trabalha de maneira extraordinária,
que eu possa ser quebrantado pelo Espírito Santo, que eu possa permitir ser moldado, ser transformado, entender e desfrutar e poder ter condição de viver nessa paz, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus.